Boa noite. Hoje é a última aula da disciplina, já é dia 15 de dezembro, Papai Noel quase chegando, e eu vou fazer uma gravação curtinha para registrar algumas imagens que apareceram para mim nesse final de semana, ou melhor, fui atrás delas, e eu tenho que buscar aqui nos arquivos, ver se eu consigo compartilhar. Me digam, o tradicional está visível? Sim? Sim, pronto, sim. Então, uma forma de pensar sobre o que é a literatura paranaense é revisitar o conceito de paranismo e, de alguma maneira, fazer um convite para vocês para a gente aproveitar aquilo que o dinheiro da nossa prefeitura está nos proporcionando. Eu comentei em alguma aula que eu ainda não tinha ido até o Memorial Paranista e tinha vontade de fazer isso, então aproveitei o sábado ensolarado, que foi esse que passou agora, e fui conhecer esse espaço no Parque São Lourenço, né? O próprio guarda que estava lá fez uma crítica, dizendo que foi gasto muito dinheiro naquele local, mas já adianto que eu gostei bastante, não só do passeio, mas do conteúdo que está ali, né? O quanto foi gasto é uma outra questão. Então, as imagens são... antes de chegar lá, eu passei pela Ilha da Ilusão, no passeio público, né? Tem épocas, ou teve épocas, em que a ilha, a gente não conseguia entrar, a Ponte Pêncil estava fechada, né? Mas nosso prefeito gosta mesmo desses símbolos curitibanos, frequenta, e já faz algum tempo que Rafael Greca tem feito obras nesses locais, né? Então, o passeio público está bem bonito, bem decorado para o Natal, né? E permite essa aproximação bem de pertinho com o nosso poeta príncipe coroado nesse local. Vamos ver. Está lá o Emiliano Perneta, né? E a plaquinha aqui comemorativa do Emiliano Perneta, aqui coroado, príncipe dos poetas. Vocês já conhecem essa história, né? Da Ilha da Ilusão, do passeio público. Então, estava no caminho, mas o meu objetivo no sábado não era exatamente chegar no passeio público, e sim passar por ele para pegar a ciclovia e chegar no Memorial Paranista. Então, nele, no Parque São Lourenço, tem lá a mensagem do prefeito dizendo: às vésperas dos 200 anos da independência do Brasil, aos 29 dias do mês de março de 2021, quando se completam os 328 anos da criação da Câmara Municipal de Curitiba e da criação da cidade, para a perpétua memória da força e vigor da terra e da gente do Paraná, instituímos este memorial paranista junto ao Jardim das Esculturas de João Turim, esse artista, esse escultor que viveu de 1878 a 1949. Já aberto aos 19 dias de dezembro de 2020, quando comemoramos os 167 anos da criação política do Estado do Paraná. Então, tem as datas comemorativas, está se aproximando agora os 19 dias de dezembro de 2021, comemoraremos os 168 anos da criação política do Estado do Paraná, e há 8 meses atrás, foi aberto, então, esse novo espaço cultural. E aí a frase: os homens e mulheres são eternos quando sua memória permanece. Então, ali tudo gira em torno de João Turim, ou quase tudo. Um dos trabalhos que está ali, ao lado dele, tem esses dizeres aí do Romário Martins, historiador, um daqueles que o Dalton Trevisan
implicou bastante com ele, com sua obra, justamente por ser um paranista de carteirinha, né? E então a definição de paranismo mais específica desse historiador Romário Martins está lá grafada ao lado do bronze que tem o rosto de Romário Martins. E diz assim: paranista é todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera e que notavelmente a demonstra em qualquer manifestação de atividade digna, útil à coletividade paranaense. É simbolicamente aquele que em terra do Paraná lavrou um campo, vadiou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro. São muitas as demonstrações de paranismo, então, possíveis. Né? Edificantes, construtoras, plantou uma árvore. Paranismo é o espírito novo, de elação e exaltação, idealizador de um Paraná maior e melhor pelo trabalho, pela ordem, pelo progresso, né? Bem marcado esse discurso, início de século, de nossa bandeira, pela bondade, pela justiça, pela cultura, pela civilização. É o ambiente de paz e solidariedade, o brilho e a altura dos ideais, as realizações superiores da inteligência e dos sentimentos. Então, eu me divido perante um texto como este, por um lado, realmente é um belo texto, né? Que exalta valores positivos, humanistas e de pertencimento a essa humanidade digna de aplausos, né? Mas tem alguma coisa nele aí que é meio oficialesca, né? E o meu lado mais Dalton Trevisan fica implicando um pouco com esses excessos de algo que puxa para um civismo aí meio... Não sei se é forçado, se era forçado no Romário Martins, né? Mas tem alguma coisa um pouco excessiva aí nesses dizeres. Então, paranista é todo aquele que gosta do Paraná e que trabalha pelo Paraná e, nesse ambiente, se possível, de paz e solidariedade, aparecem realizações superiores da inteligência e dos sentimentos. Né? Então, é esse o Memorial Paranista, né? Quem já passou pela frente, quem já visitou, quem foi andar de bike no Parque São Lourenço deve conhecer. Em geral, essas coisas estilo Rafael Greca, tem algumas exceções, como tudo, né? Mas, para o meu gosto, eu acho, em geral, de bom gosto. Né? Tem algo que eu considero de mau gosto, por exemplo, naquele memorial que fica ali perto onde acontece a feirinha, né? Como é que é o nome daquele? O Memorial de Curitiba, né? Memorial de Curitiba, que tem um riozinho de pinhões ali, que eu acho, ou tinha, né? Faz tanto tempo que eu não vou lá, mas imagino que não foi destruído em época de pandemia, que eu acho meio over, né? Aquela água correndo no meio daqueles pinhões no chão. De gostos, né? Acho de gosto duvidoso. Mas este memorial, no geral, eu achei bem bonito, bem projetado, e fica o convite para que vocês conheçam, inclusive porque é de graça, né? Se entra no espaço do João Turim gratuitamente. E eu tenho que... Seria melhor projetar de uma outra forma, aqui eu estou no PDF. Bom, acho que não vai fazer muita diferença. Memorial Paranista, Parque São Lourenço e tal. Tá? Aí algumas fotos que eu tirei, ali tem ainda a marca da empresa Butim ou Botan, não sei, né? Algumas coisas bem com cara de Curitiba e as réplicas de várias estátuas que João Turim forjou, né? Várias delas representando animais indígenas, mais animais que indígenas, tem muitas onças nesse lugar. Então, tem a onça na espreita, tem a onça e o filhote, tem a onça não sei o quê, tem várias onças de João Turim, são todas reproduções. Tem esse índio, acho que é índio Guairacá, que está identificado ali no local, né? Em algum lugar eu li que é o maior parque de esculturas do Brasil, talvez seja mesmo.
E aí, antes de entrar especificamente no espaço João Turim, a gente se depara com esta obra em 3 partes, que se chama Escola Paranista 1, 2, 3, né? Do artista plástico Melo Viana, que é um pintor contemporâneo, né? Essa obra é de 1990 e... Vamos ver de quanto que é. 1992, acho que foi por ocasião dos 300 anos de Curitiba que o Rafael Greca encomendou essa obra, encomendou algumas obras para alguns artistas, dentre esses o Melo Viana, né, que é um pintor, foi candidato à prefeitura de Curitiba, conheço ele, super boa gente, o Melo Viana, eu não sabia que essa obra estava lá. Então, vejam que é uma releitura desse quadro bastante famoso em homenagem à Revolução Francesa, né? A Liberdade Guiando os Homens, é um quadro do Delacroix, famosíssimo, em que são representados, aqui não aparece bem, mas lá no chão tem cadáveres, e aqui uma alegoria da liberdade com a bandeira francesa na mão, tá? Tem a ver com a história do Barrete Frígio, né? Tem personalidades e ali do lado é uma cena de guerra, né? A liberdade guiando os homens. Mas o que a gente encontra, então, lá no Memorial Paranista é essa obra cujo título é simplesmente Escola Paranista 1, 2 e 3. Né? Então, a gente supõe que 1 é a primeira parte, é um tríptico, 2 a segunda e 3 a terceira. Na primeira, vamos ver em outro lugar aqui, a primeira que se vê melhor, tem artistas plásticos, principalmente lá do século passado, né? Então, aparecem, por exemplo, o De Bona, né? Eu não sei exatamente quem são os pintores, até perguntei lá, mas questão de... Perguntei, depois esqueci os nomes de todos eles, e o Andersen está ali, né? Eu me fixei mais no Andersen, porque nesta primeira parte aparece o Andersen e na segunda aparece o Guido Viaro, né? Além do Miguel Bacum e de outros antenados com aquela sensibilidade da época da Joaquim. Já na primeira parte, aqueles pintores de uma primeira geração, né? Na segunda, que é justamente quando tem essa representação de uma figura que retoma a liberdade guiando os homens, né? A gente vê ali ela segurando não uma bandeira da França, mas um pinheiro, só que um pinheiro já queimado, né? E em vez da arma, funciona como escudo, um pinhão, né? A utilização de um pinhão. Aqui embaixo a gente vê a reprodução de alguma daquelas obras do próprio João Turim, né? Alguma daquelas onças que estão lá no memorial. E depois eu enfatizo um pouco mais esse detalhe aqui, mas é justamente a geração do Dalton e está até a revista Joaquim representada ali. E na parte final, sem fisionomia, né? Sem visagem, uma cena de decadência total, né? Sugerindo que a arte paranaense, as artes plásticas, na época em que foi concebida a obra, né, início dos anos 90, estaria em decadência, tudo queimado, aqui o cavalete abandonado, e o rapazinho, que também aparece lá no quadro do Delacroix, aqui ele tem, acho que é um controle remoto, um celular, não sei, na mão. Aqui no canto a gente vê a representação daquele prédio do Museu de Arte Contemporânea, que fica pertinho da Praça Zacarias, mas tudo sugerindo que não deu, né? Que a arte acabou, está sendo deixada de lado, alguma coisa de fim, né? Arte paranista 1, 2 e 3. No 2, então, o detalhe, né, que aparece melhor é o Miguel Bacum, o Guido Viaro, né?
o Puti Lazarotto, e esse aqui que agora me fugiu também, quem seja, né? E a revista Joaquim ali. Então, na concepção artística, né, desse tríptico, talvez o momento áureo mesmo tenha sido ali pelos anos 1940, 1950, e estão falando de artes plásticas, Joaquim faz parte da questão, estão falando. Um artista fala, né, sobre artes plásticas, e Joaquim foi uma publicação que efetivamente deu muita ênfase para esses ilustradores e para esse pessoal que veio para desbancar os mais antigos, conforme a gente já conversou a respeito, né? E aí a coleção do João Turim está, logo que a gente passa, né, por esse tríptico, já tem algumas esculturas muito bonitas, aliás, né? E aí tem essa parede toda, né, que meio que dá para ver de fora, mesmo sem entrar, mas, claro, só dá para ver um por um os trabalhos entrando, percorrendo esse corredor longo. Então, tem lá essas efígies, né? Aqui é do próprio artista, um autorretrato, no caso. Aqui é de um nome ligado ao simbolismo paranaense, o Tasso da Silveira. Salvo engano, deixa eu confirmar aqui. Eu tirei muita foto, mas não queria me estender demais. Escolhi aqueles que tinham um pouco mais diretamente isso. Silveira Neto. Falei Tasso da Silveira, sempre confundo os dois. Silveira Neto, também ligado ao simbolismo paranaense, né? Então, estão espalhados aí nesse corredor várias e várias imagens, em geral, de personalidades paranaenses, não todas, mas muitas delas. Bronzes, né? Aí alguma informação sobre o artista João Turim. Identidade paranista. São fotos tiradas também no local, né? Todo o trabalho de quem organizou esse memorial paranista. Nos anos 1920, se intensificou entre alguns artistas e intelectuais paranaenses o firme propósito de criação e exaltação de elementos que identificassem o Paraná, movimento que ficou conhecido como paranismo. Para a formação desta identidade, contribuíram os escritos do historiador e político Romário Martins e seus temas enaltecendo a história e as lendas paranaenses. Deram forma aos escritos de Romário Martins os artistas Zaco Paraná, Lang de Morretes, João Guelph e, sobretudo, o escultor João Turim, que mergulhou na flora e na fauna regional para dela subtrair os elementos que caracterizassem um estilo paranaense. Juntamente com o indígena e seu cotidiano integrado à natureza, o pinheiro, a pinha, o pinhão e os felinos se destacaram nas representações paranistas, né? São esses elementos que a gente vê lá, figuras de indígena, de pinheiros, de pinhas, de pinhões e de felinos. E aqui um depoimento do João Turim que eu achei interessante, né? De alguém que passou pela transição de uma arte mais convencional para uma arte modernista, né? E que estudou na França e que se chocou com algumas tendências, né? Com as vanguardas, por exemplo, né? E ele estava lá na França, jovem, conseguiu bolsa para estudar lá, sofreu muito, né? Diz lá a história que ele não tinha dinheiro praticamente para comer, mas ele foi se firmando, né? na Paris da Belle Époque. E ele escreve: lia todos os críticos e fazia perguntas aos mestres que me respondiam no fim todos a mesma coisa. Leia muito, mas, sobretudo, trabalhe muito e estude as obras mais belas do original. Corria para os museus com todas as explicações necessárias para pôr a limpo a questão do belo. Sabia o que significava beleza espiritual, beleza plástica, beleza técnica, harmonia de formas, valores, planos, síntese, forma, ritmo. Chegava diante de um Creusot de Meunier, de um Bourgeois de Calais de Rodin, dos titãs de Michelangelo, das figuras egípcias, assírias, persas e gregas, não compreendia mais nada. Isso sem falar em vanguardas, na verdade. Ele, vendo as referências todas
do próprio Museu do Louvre. Como o Grisou, magro como uma múmia, o bourgeois que tem cada pé, cada mão e formas tão loucas, os titãs de Michelangelo torcidos como cobras, egípcios retos como cabo de vassoura, os assírios pesados e brutais, os gregos lisos como ovos. Onde está a beleza? Qual será a figura que corresponde a todos esses termos? Então, ele embatucou um pouco e foi buscando a forma pela qual ele iria se manifestar, né? Aqui apareceu de novo Silveira Neto, era para aparecer o Dario Veloso, mas acho que no corta e cola o Dario Veloso se perdeu. E essa é uma figura que, se quiserem camisetas com essa figura, tem bastante para vender na lojinha do Memorial Paranista. É o Homem-Pinhão, né? O Homem-Pinhão do João Turim. Está reproduzido também em outros objetos ali. Aí, dos artistas que a gente estudou, quem está representado num desses é o Dario Veloso, mas eu me confundi aqui, não coloquei. E aí tem uma sala só com esculturas, talvez algumas nem sejam réplicas, talvez sejam esculturas mesmo, não sei dizer, né? É um espaço bonito, aqui tem o Dante Alighieri, tem duas esculturas do Dante Alighieri, em tamanho grande, bem significativas. Então, questão de gostos, né? Quem gosta de escultura, é importante conhecer a obra que o Rafael Greca elegeu para, digamos assim, ter uma visibilidade muito maior na medida em que aparece no tal do Memorial Paranista. Então, fica essa ideia, né, de que houve um momento, nessa leitura de 1992, né, do Melo Viana, houve um momento de estabelecimento dessas artes plásticas paranaenses, depois um segundo momento em que outros valores se levantaram, né, e depois, talvez, quem colocar no lugar, né, quem são os grandes artistas plásticos, quem eram há 20 anos atrás, quem são hoje. Então, fica como reflexão mesmo para a gente. Então, vou parar o compartilhamento. E é claro que o Dalton Trevisan, quando escreveu sobre, não aprovou a obra. Eu procurei agora o texto dele sobre o espaço em que tinha as obras do João Turim e não encontrei. Agora, falando com vocês, eu acho que me lembrei de em qual livro pode ser que eu localize esse texto. Vou até procurar. Se for no primeiro que eu pensei, eu falo sobre ele para vocês. Mas não tenho certeza de ser nesse. O texto é bem engraçado, né? Depois de ver tanta coisa do João Turim. Mas nunca vai estar bem onde a gente acha que poderia estar, né? Não vou localizar, fica a curiosidade. Se eu localizar depois, até mando por curiosidade para vocês o texto do Dalton. Então, vou interromper a gravação, né? Para que vocês possam falar com mais liberdade, né, sobre o que ficou para vocês dessa disciplina, né, e para onde vocês vão com os valores paranistas ou não paranistas, para além da Rua 15, para quem da Rua 15, e para que essa conversa possa continuar de alguma maneira, deixando registrado aqui que alguns dos trabalhos de avaliação, tanto de avaliação como uma outra atividade também, que eu vejo com alta chance de reformulando um pouquinho, aumentando um pouquinho, tem vários trabalhos que merecem publicação. Gostei bastante de vários
dos trabalhos que eu li, tanto na primeira avaliação como neste segundo momento. Ok? Então, interrompo a gravação agora.